Conseguiriam pensar um exemplo, pode ser pessoal, assim, de bicho que fala, não, esse aqui é um bicho apavorante. Não, tem, mas não com a gente, pode ser? Pode Um ser. exemplo de formiga. Você assistiu Last of Us? Sim. Você sabe que aquilo é verdade? Dos fungos. Os fungos dominarem o sistema nervoso e te fazerem virar um Fungos zumbi. mesmo? Fungos mesmo. Não, eu Aquilo não é sabia baseado disso. num caso real de um fungo de formiga. Então, o fungo, ele contamina as formigas, os esporos contaminam a formiga, Aham. e aí o fungo, ele se alimenta da formiga. Então, ele começa a crescer dentro da formiga, Ai, mano. e aí ele chega no sistema nervoso da formiga, e ele toma controle da formiga. A formiga vira um zumbi. Aham. E aí essa formiga muda o comportamento, ela sobe, ela vai para a planta mais alta, ela vai subindo, 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 subindo. A hora que ela chega na parte mais alta da planta, o fungo controla a mandíbula dela, ela se prende na base da folha, fica bem presa e morre. Aí o fungo explode a cabeça dela, cresce um pedúnculo assim, e aí aquilo explode um monte de esporos para contaminar outras formigas que vão virar zumbis e vão se comportar desse jeito. É isso aí, eu tinha visto já. fudendo. Eu não sabia. É Eu, chocante. eu tinha ouvido falar de outros seres vivos, assim, sobre essa questão de, eu vi ela, sei lá, controlando algum inseto ou coisa assim, mas essa questão do fungo transformar a formiga em zumbi é totalmente novo. E aí também. tem outros bichos que isso acontece. Tem uma amiga nossa que ela trabalhava com uma lagarta de borboleta, e era um fungo também que ele entrava nela. Aí a lagarta também ia para a parte mais alta da planta, e aí a lagarta começava a girar o corpo. Então imagina aquele corpinho cilíndrico que ela começava a girar. Daí ela explodia e ela virava um chafariz de fungo. Ela ficava girando assim. E ela virava um chafariz jogando esporo também para pegar nas outras lagartas. Como E aí o trabalho dela é muito legal, porque ela pegava um pano branco e ela colocava em volta da planta porque ela queria medir a distância que esses esporos chegavam. E aí parte do mestrado dela é mostrar que os fungos, eles querem que a planta vá mais alto, porque quanto mais a lagarta, mais longe, mais isso vai espalhar e maior vai ser a contaminação. bicho. Pô, esses são uns estudos muito maneiros. Tá? É legal pra caramba, cara. O jeito com que isso é bolado, os métodos pra isso é legal. Mas tem outras coisas assustadoras. E esse do fungo tem um episódio do Arquivo X, que é meio assim, do fungo, dele se contaminando, e aí o fungo explodindo e saindo pra Caralho. liberar esporos. Era horrível. E qual que é a possibilidade disso existir um dia pra Posso humanos? te contar em você? Aham. Mas isso pode acontecer em você já, só que não com fungo. Você quer que eu te conte pra te deixar apavorado? Quero. Tudo bem na hora do Esse almoço? Não, nem- esse Tudo bem, não é esse não é nojento. nojento. Antes que a gente morra por isso do que de aquecimento global. Tem um protozoário chamado toxoplasma. Aham. Causa uma doença chamada toxoplasmose. Que Certo. agora na enchente no Rio Grande do Sul a gente escutou falando bastante disso. Porque o toxoplasma ele tem uma relação com felinos. Ele é um bicho de gato. É um É um protozoário. protozoário de gato, de onça, de tudo que é felino. Só que o ciclo dele precisa de um outro bicho. Uhum. Então o que a gente mais escuta é esse bicho em ratos. Então o bicho pega em rato, pro rato ser comido pelo gato e chegar no gato. E a velha fiar. Exatamente isso. E aí depois o gato faz cocô, contamina o rato e assim De por diante. verdade, é um protozoário que ataca qualquer mamífero ou ave. Isso. Então, assim, qualquer mamífero ou ave pode pegar, mas precisa do gato. É. E Quer aí dizer, de um felídeo. E aí, Caralho, que os precisa de um felino É. bem específico. Uma parte muito importante da vida do bicho só acontece dentro de felinos por causa das células do intestino do felino. Então tem que chegar lá de alguma maneira. E aí o que os caras descobriram? Olha que louco. O rato ele tem uma tendência a se esconder. Uhum. Então ratos não gostam de claridade, de luz e não gostam de espaços abertos. Então, se você já viu um ratinho em casa, eles andam sempre pertinho da parede. E não gostam do cheiro de xixi de gato. E não gostam do cheiro de xixi Certo. de gato. Então olha o experimento que os caras fizeram. Eles começaram a desconfiar que o rato com esse bicho, com esse parasita, ele se comportava de uma maneira diferente. Aham. Então eles pegaram o ratinho e contaminaram ele com esse parasita para ver o que acontecia. Eles descobriram duas coisas. A primeira é, o rato que odiava o xixi do gato agora adora o xixi do gato. Ele é atraído pelo xixi do gato. E aí a segunda coisa que acontece é que ele fica corajoso. Então ele deixa de se esconder e passa a gostar de espaços abertos. Aham. Então o micro-organismo está manipulando o cérebro do rato para ele ficar mais suscetível a ser pego pelo gato. Aham. Tranquilo até agora? seja, Nossa senhora, ele transformou um cuidado. coitado num cavalinho de Troia, O rato ratinho de te Troia. ataca. Isso, quando o rato... Mas
Se o rato te atacou, provavelmente ele tá contaminado. Eu ia até falar... Mas ele consegue passar direto pra você? Não, ele precisa do não, gato. Não, você precisa entrar em contato com o cocô, com o xixi, com as coisas... Mas a gente já tá acostumado a ver, às vezes, ratos assim, né? Que você vai falar, caraca, aquele rato é muito cara de pau, sabe? De Mas tá, provavelmente, ele tá provavelmente contaminado. ele tá contaminado. Só que aí, calma que não acabou. Aí os caras pegaram nos Estados Unidos e foram ver acidente de carro. E eles descobriram que a taxa de pessoas com toxoplasmose que sofrem acidente de carro é maior do que no resto da população. Nos Estados Unidos. Não, mas isso é porque o estudo é feito lá. Não importa que é nos Estados Unidos. Porque os ratos lá eram maior. Não é. Causavam acidente Então, na olha rua. só, se eu, por exemplo, eu vou inventar números aqui porque eu não lembro de cabeça. Se na população tem 10% de pessoas com toxoplasmose, se você pega quem sofre acidente de carro, 50% das pessoas têm. Então, será que a pessoa não é mais corajosa por ter toxoplasmose e por isso sofre mais acidente de carro? Caralho. Então, provavelmente, o toxoplasma, do mesmo jeito que ele muda o cérebro do rato, para o rato ficar mais corajoso, ele tá mudando o cérebro das pessoas, para as pessoas ficarem mais corajosas. Caralho. E aí, como ele não tem controle, você não vai ser comido por um tigre no meio de Los Angeles, mas ele só te deixa mais corajoso. Caralho. E aí você consegue perceber, por exemplo, você vai pro presídio, tem mais pessoas com toxoplasmose no presídio do que fora do presídio. Tem mais CEOs de empresa com toxoplasmose do que em outros ambientes. Tem mais bombeiros com toxoplasmose do que em outros ambientes. Caralho! Então, o que a galera discute, mas é que em alguns casos, por exemplo, no presídio do bombeiro, a gente não sabe se ele tinha toxoplasmose e virou bombeiro ou se ele pegou o toxoplasmose por ser bombeiro. Mas existe essa hipótese de que esse organismo está alterando o funcionamento do seu cérebro e ele está te manipulando para fazer o que ele quer que você faça. Velho! E eles já viram isso com lobo. Que funciona igual. Que funciona igual e começa a ficar mais perto de onça. E com chimpanzé e hiena. Hiena? Que daí fica mais perto de leão. Esse bicho, esse ser... Esse toxoplasma. Esse ser é um serzinho de uma célula. Uma célula só, tá? É uma, Mas mas ele vem da onde? Não, ele é um bicho que evoluiu e que ele vem dos gatos e de outros mamíferos e de outras aves. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando teve a enchente, o cocô, o xixi do rato, do gato, eles ficaram na água. E aí as pessoas entrando em contato com isso podem se contaminar com toxoplasmose, pode se contaminar com isso. Então, de novo, como você evita isso? Saneamento básico, combate a pragas e tudo mais, para impedir que isso acontecesse. Mas tem outras coisas mais interessantes ainda. Cuidar do seu gatinho. Cuidar do seu gatinho, dar todos os remédios. Não tem nenhuma possibilidade do capitalismo pegar essa toxoplasmose e transformar numa pílula que, olha só, você Claro que que não tem é, coragem. trabalhador. Mas é Toma lógico, aqui, ó, mas é uma lógico que compra, vai te dar coragem. eu não duvido Sempre de nada. tem. Sempre tem. Velho, quem que precisa de filme de terror com isso? Não, aí? não precisa. Não Do precisa. rato. The Rat of Us, tá ligado? Não precisa de chupacabra alienígena, não precisa. Mas não precisa mesmo. mano. Nossa. Caralho. Não precisa. Senhora, o mundo é muito velho. mais... E isso está acontecendo com você agora. Tem alguns trabalhos, por exemplo, que mostram que determinadas substâncias liberadas pelas bactérias que estão no seu intestino agora determinam o seu comportamento. E isso é muito louco, porque, cara, você tá falando de um bicho que nem núcleo... É uma célula muito pequenininha, que nem núcleo tem, que está dentro do seu intestino e que existem alguns trabalhos que mostram, ainda inconclusivos, mas que estão mostrando essa direção, que determinados grupos de bactéria podem estar relacionados à depressão. Sim. Então, olha que maluquice. Você tem depressão, dentre outras razões, depressão é multifatorial, então não vamos ser determinista, depressão tem um monte de coisa que pode influenciar, mas um dos fatores são as bactérias do seu intestino. Então tem alguns pesquisadores que falam, por exemplo, que a gente deveria fazer transplante de cocô. Sim, eu já ouvi falar. Então eu pego você que é uma pessoa feliz, analiso as bactérias do seu intestino, separo, purifico e dou uma cápsula pro Emílio para substituir as minhas bactérias e alterar isso. Caralho, a galera que bebia mijo, então eles podem ter uma razão? É outra rolê. Não tomem xixi, nem comam cocô. Eu tava vendo, um amigo meu tava comentando, eu não sei qual é a fonte e tudo, então eu não sei se isso se confirma, talvez vocês saibam, mas sobre um experimento que foi feito, onde eu falava justamente sobre isso, sobre esses transplantes de fezes, e que, por exemplo, tem questões nessas bactérias que podem determinar
seu metabolismo, tipo, o seu peso, Total. a sua saúde mental e tudo. E que foi feito um experimento onde, se não me engano, a irmã do cara tinha depressão profunda, ela faz o transplante de fezes com ele, ela se cura disso, só que o irmão tinha problema de sobrepeso e ela começa a engordar enquanto cura a depressão. Então, tem toda uma... muito doido, muito doido. Caralho, que Não, doido. e mesmo o toxoplasma, a gente brinca, né? Ai, será que alguém vai usar isso? Tem que lembrar que a toxoplasmose, ela causa um monte de problemas, né? Problemas neurológicos, problemas de visão, doença, né? problema de audição, porque o parasita, ele vai para esses... Ele também vai insistar no corpo, que nem... mais ou menos que nem a solitária, né? Ele vai fazer esses cistos e ele vai prejudicar outros sistemas ali dentro. todos, e ele adora ir para o cérebro. Ele curte. Então, essas coisas que ele começa a liberar lá, essas proteínas que são liberadas por ele no sistema nervoso, podem causar uma redução do medo, mas também agora tem estudos associando a outras questões. A esquizofrenia, assim, não tem nada ainda assim, 100%. 100%, mas eles estão falando esquizofrenia, Alzheimer, depressão. Então tem que, né, tomar um Caramba. cuidado quando a gente fala disso. 2 medos que eu tenho de falar de toxoplasmose. As pessoas acharem que é legal pegar, Vou ficar corajoso. e outras pessoas começarem a fazer mal para os gatinhos, né? Então, tem estudos que vão mostrar que os gatinhos domésticos da nossa casa, que ficam ali protegidinhos, têm uma taxa muito baixa de toxoplasmose. Então, se você trata, cuida bem, protege eles não vão estar em contato com esse parasita. É que a doença não é legal nem pra ele também, né? Não é legal para ele. Mas isso que você falou do transplante é que assim, gente, um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente fala de biologia é que tem aquilo que nós biólogos temos dificuldade para entender, que chama determinismo biológico. Cara, nada em biologia, tudo em biologia é talvez, 100% das coisas. Perfeito. Depende. Tudo depende. Então assim, tudo depende, tem a base biológica e tem a interação com o mundo em que você vive. Às vezes você não tá deprimido por causa das bactérias que tem na sua barriga, você tá deprimido porque sua vida é uma bosta, porque você vive nesse capitalismo tardio que a gente vive, que é uma merda. Então, é uma junção de fatores que vai resultar em você ter depressão. E aí pode ser. E isso que você falou é um caso muito real, cara. Você cura a depressão e aí a pessoa começa a engordar, porque as bactérias que estão no intestino dela mandam um sinal pro cérebro falando que precisa de comida, cara. Sim. E é isso. Sim. O que tá te controlando não é você. Não é você. São as bactérias que vêm no seu intestino. A gente é muito menos consciente, isso é uma coisa difícil da gente entender, do que a gente imagina. A gente fala assim, o livre-arbítrio, eu tomo as decisões que eu quero. E na maioria das vezes, cara, você não tá tomando decisão nenhuma. Tem um trampo muito Nem louco. biologicamente, né? Não. A gente já fala, socialmente é difícil, mas agora biologicamente também não. Tem um trampo que é muito legal, que ele mostra, por exemplo, que determinadas decisões você toma antes de ter consciência da decisão. Certo. Então eu peço para você escolher 2 coisas. O seu cérebro ele tem uma parte que chama córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do cérebro, que é o que a gente é consciente. Então, às vezes, você vai escolher entre 2 coisas, a hora que chega no córtex, a sua parte mais primitiva do cérebro já tomou a decisão. Então, você já decidiu, você nem entendeu aquela decisão que você está tomando e você já decidiu. E aí você mistura isso com bactérias, você mistura isso com protozoários. Cara, o nosso cérebro está sendo manipulado o tempo todo, é muito louco. Olha aí, ó, R$10 ou um presente misterioso? A sua parte Já mais decidiu? primitiva já tá. Você já decidiu. Misterioso, Misterioso irmão. sempre. Sempre. Misterioso sempre. Não, eu tô sempre lembrando daquele ditado da moeda, né? Você vai jogar uma moeda pra decidir, não por causa do resultado dela, mas é porque enquanto ela tá voando, aí você tem a certeza do que você quer, né? Você torce por algo, né? E a gente já usou isso aqui no Desce a Letra algumas vezes, né? Lembra de várias coisas. É verdade. Vamos pra aula de boxe hoje ou não? Vocês que sabem, não. Vocês que sabem o caralho, então vamos jogar tirar. moeda. Enquanto ela tá voando, eu sei se eu quero ir ou não. Nessa hora Mano, você se você tá- tem que jogar moeda, a resposta é não, velho. Exatamente. Tipo, E é legal que às vezes o Cauê taca a moeda assim, ó. Aí a gente nem viu o resultado, Nem é viu o resultado. isso. Não Mas vamos. aí você não precisa ver o resultado. Você precisa da motivação da moeda, porque daí essa urgência de você vai ter certeza do que você quer. Não, tomara que caia. Pronto, é isso, eu sei. Você já sei a sabe. resposta. Você já E sabe. o que é muito louco disso que a gente tá falando é que você pega, por exemplo, a psicologia científica. O Altair fala isso no Naruhodô.
as empresas sabem de tudo isso que a gente está falando com muito mais profundidade do que a gente. E então, enquanto a gente está discutindo isso, aquilo, mano, as empresas estão manipulando o nosso cérebro, mesmo sem a gente perceber, 100% baseado em ciência e no que o cérebro faz. Caralho. E aí a gente fica com esse purismo de não, a gente deve discutir, não deve discutir. Mano, e o mercado publicitário sabe disso e tem dados não publicados disso e manipulam o nosso cérebro o tempo todo através desses gatilhos biológicos que eles sabem como funciona. E às vezes você tomou uma decisão, a gente tá falando de comprar um tênis, e você nem sabe por que você tomou essa decisão. Sim. E o cara tá te manipulando e você nem tá percebendo. Isso é muito foda.